A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação, de mudança, de transformação e de salvação para a sua alma, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir. E sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o escriba: muito bem, mestre, e em verdade disseste que há um só Deus, e que não outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte, com muitos ensinamentos, que vai te ensinar a você ser um servo de Deus, um filho de Deus e uma filha de Deus, na essência da Bíblia, da palavra de Deus. E eu peço que você fique até o final, para que no nome de Jesus você entenda o que Deus quer da sua vida, através da palavra dele. Esse texto aqui nos fala sobre o grande mandamento. No versículo 28 começa a falar que aproximou-se de Jesus um escriba que tinha ouvido Jesus discutir sobre alguns assuntos com outros escribas e fariseus. E esse escriba, sabendo que Jesus, ao discutir com outros escribas e fariseus, tinha visto que Jesus tinha respondido bem. Então, ele vai fazer um teste com Jesus e vai perguntar para Jesus, para saber se Jesus realmente respondia bem da forma que ele tinha respondido aos demais escribas e fariseus. Meus irmãos, os escribas eram os escritores daquela época. Eram os homens que entendiam da lei, entendiam da palavra de Deus. E tanto discípulo como escriba, assim como Nicodemos também, se você for ver lá em João capítulo 3, o homem sábio de autoridade daquela época, foi até a Jesus para tirar dúvidas e ter respostas sobre coisas do reino de Deus. Então, os escribas, fariseus, doutores da lei, não era qualquer pessoa, meus irmãos. Eram homens letrados, homens inteligentes que entendiam da palavra de Deus. Só que nesse texto aqui, os escribas, que eram os escritores da lei, quando vê que Jesus responde bem aos demais escribas e fariseus, ele vai ver
se Jesus era aquilo mesmo. E ele vai fazer uma pergunta para Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus vai falar: ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e de toda as tuas forças, de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. O que é interessante que nós podemos trazer de ensinamento para os dias de hoje, para mim e para você, é que Jesus, ele sempre tem uma resposta boa para dar para todo ser humano. Tanto é que esse escriba, antes dele perguntar algo para Jesus, ele já tinha ouvido Jesus discutir com alguns fariseus e escribas e dar boa resposta e colocar aqueles homens com sabedoria e autoridade no lugar devido deles. E sabe o que eu e você podemos aprender? É que Jesus, ele sempre tem resposta para tudo. Jesus sempre tem uma palavra para tudo. Ele sempre tem uma direção para tudo. Irmão, eu estou sofrendo. Jesus tem uma palavra de alegria. Irmão, eu estou sozinho. Jesus tem uma palavra de consolo. Irmão, eu estou abandonado. Jesus tem uma palavra de acolhimento. Irmão, eu estou sendo perseguido. Jesus, ele é advogado. Irmão, estão tentando me matar. Jesus tem uma palavra de vida. Ele tem resposta para tudo, meus irmãos. A gente perde tempo buscando resposta nas pessoas, esperando a aprovação de homem, esperando palavras de homem, e Jesus, ele já tem tudo de graça, meus irmãos. Ele tem uma boa resposta para te dar. Louvado seja Deus. E quem sabe, você que está ouvindo essa palavra, você esteja precisando de uma resposta de Deus. Você está precisando ouvir um conselho de Deus. E o conselho de Deus é esse, para a sua vida. Jesus tem uma boa resposta para te dar. Ele tem uma boa solução para te dar. Só que você tem que buscar a Ele para entender a resposta que Ele tem. Você tem que crer nele para você ouvir o que Ele tem para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, Jesus, meus irmãos, ele não ficava calado. Ele tinha e sabia o momento certo de falar e de ficar quieto. Mas quando tentavam e se levantavam para tentar para ele, ele tinha uma boa resposta para dar e botar cada um no lugar. Se você for ver, chegaram para Jesus, se não me falha a memória, os saduceus, chegaram para Jesus e falaram: olha, é melhor, Jesus, você se retirar daqui, porque Herodes quer te matar. E Jesus fala bem assim: fala para aquela raposa que eu efetuo cura hoje, amanhã, e ao terceiro dia eu sou consumado. Ou seja, o que Jesus estava falando: Herodes não vai me matar. Ele quer me matar, mas não vai me matar. Ele quer me parar, mas não vai me parar. Porque quando eu, o Senhor, estou agindo, ninguém pode impedir. Quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer.
Se ele quiser falar, ele vai falar. Se ele tiver uma resposta e quiser responder, ele vai responder, ele vai dar uma resposta. E se ele não quiser responder, ele também não vai dar resposta. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Jesus foi experimentado pelo um escriba para saber se Jesus tinha mesmo uma resposta boa. Eu quero falar para você que aceitou a Jesus que você vai ser provado. Eu quero falar para você que é crente, para você que tem Jesus na sua vida, que pessoas vão te fazer perguntas. Pessoas vão te fazer perguntas para saber se você realmente conhece a Deus. Pessoas vão te fazer perguntas sobre Jesus e você tem que ter resposta. Você tem que saber o que falar. Você tem que ter uma palavra para dar para essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, uma certa feita, Deus me faz lembrar, ele chegou para os discípulos e perguntou também: quem dizem, o que dizem, quem eu sou? E os discípulos falaram: dizem por aí que você é Elias, Jeremias ou algum profeta semelhante. Aí Jesus vai perguntar para os discípulos agora: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês falam e para quem vocês falam que eu sou? Aí Pedro vai abrir a boca e vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus vai falar: Pedro, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então, meus irmãos, discípulo de Jesus, quem anda com Jesus tem que ter resposta para dar para aqueles que não conhecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você encontra resposta para dar para pessoas quando você lê Bíblia, quando você lê os textos, quando você lê as passagens, quando você lê o Velho e o Novo Testamento. Deus vai te dar sabedoria, e quando te perguntarem alguma coisa, você vai ter resposta para dar. Você não vai ficar sem saber o que falar, você não vai ficar confundido, você não vai ficar ou querer fugir do assunto. Por quê? Porque você tem resposta para dar. Então Jesus, ele sempre tinha uma resposta para dar. Meus irmãos, não é só nesse texto aqui não. Em diversos textos tentaram botar Jesus contra a parede, mas Jesus, que não fica contra a parede, ele sempre tinha uma resposta. Eu quero falar para você que está sofrendo, chorando, que Deus, ele tem uma resposta para a sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que estão fazendo contra você, através desse texto aqui, Deus, ele está te dando resposta. Mas, irmão, eu não sei o que fazer da minha vida. Mas, irmão, eu não sei qual é o caminho a trilhar. Através desse texto, em nome de Jesus, Deus está te dando resposta e solução para você fazer o que é certo. Louvado seja Deus. Então aquele homem pergunta para Jesus: qual é o primeiro mandamento? E Jesus fala: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, o que é lindo, se a gente for parar para analisar nas profundezas desse texto, é que quem faz a pergunta para Jesus é um homem, um escriba. Só que Jesus, ele vai responder para Israel, as pessoas que estavam ao redor e ao derredor de Jesus. Olha o que Jesus vai falar: ouve, Israel,
Ele está pedindo a atenção das pessoas que estavam ali em volta para falar que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E sabe o que é lindo? É que Jesus, ele não se limita para falar com as pessoas. Jesus, ele não é como eu e você, que falamos e conversamos secretamente certas coisas. O que Deus ele fala para mim, ele também quer falar para você. O que Deus revela para mim, ele também quer revelar para você. A vontade de Deus é que a palavra dele seja espalhada por todo o planeta Terra. A vontade de Deus é que todo ser humano conheça a palavra dele. Deus não quer só que os crentes aprendam a palavra de Deus. Deus não quer só que aqueles que estão dentro da igreja ouçam a palavra dele. Deus também quer que aqueles que estão no mundo, na vida de pecado e de prostituição, também ouvem a palavra dele. Por isso que nós pregamos a palavra do Senhor ao público, sem restringimento, de homem, mulher, de faixa de idade ou não. Pregamos para todo ser humano ouvir. Pregamos para todas as pessoas ouvirem, querendo elas ou não, mas estamos pregando. Porque Deus, ele não quer falar só para uma pessoa. Ele pode falar especificamente com uma pessoa, através da passagem, mas a vontade dele é falar com todo mundo. Porque a palavra dele salva todo mundo. A palavra dele liberta todo mundo. A palavra dele cura todo mundo. Quem crê, quem obedece, quem pratica. Todo aquele que ouvir e praticar, Deus tem o poder de mudar a vida. Então, um escriba pergunta para Jesus, só que Jesus não responde só para o escriba. Ele responde para todo Israel, todo o povo que estava ali. E ele fala: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Se você for ler lá em Salmos 115, você vai ver que não existe outro Deus a não ser o Deus da Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele é um Deus vivo, ele não é o Deus dos mortos, ele é um Deus dos vivos. No capítulo 12 mesmo, aqui no versículo 27 fala: ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Por isso vós errais muito. Então Deus é Deus da vida, meus irmãos. É um Deus que dá vida, é um Deus que levanta, é um Deus que constrói, é um Deus que edifica, é um Deus que restaura, ele é o Deus da vida, meus irmãos. Se você está morrendo espiritualmente, Deus, ele quer te dar vida. Se você está morrendo fisicamente, no leito, se você está doente em casa, ouvindo essa palavra, entenda que Deus, ele está te dando vida, porque Deus é o Deus de vida. Ele é o Deus dos vivos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, Jesus fala também no versículo 30, além de falar para todo aquele povo que estava ali, que o Senhor é o único Deus. Ele vai falar: amarás o Senhor teu Deus. Essa é a lei, esse é o mandamento. O maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Só que quando a gente lê esse maior mandamento, hoje todos os crentes conhecem esse mandamento. Só que nós, meus irmãos, quando falamos ou lembramos desse versículo, que é o maior mandamento de todos da Bíblia, nós falamos superficialmente, nós falamos da boca para fora e nós não temos entendimento e a profundidade do que é realmente amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Mas, irmão, me explica então, qual é a profundidade que esse texto traz
do que é realmente amar a Deus. Eu já quero começar a te falar, em nome de Jesus, que amar a Deus acima de tudo não é só cantar na igreja. Eu quero te falar que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas não é só pregar a palavra. Eu quero te falar que amar a Deus acima de tudo e todas as coisas não é você estar todos os cultos dentro da igreja. Vai muito mais além disso. Eu vou te dar um exemplo mais profundo do que tudo isso, que pode resumir o que é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, mais do que a si mesmo. Se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, um exemplo, Estevão, ele foi um exemplo do que é amar a Deus acima de tudo. Mas, irmão, o que aconteceu com Estevão em Atos dos Apóstolos? Ele foi apedrejado até a morte e não rejeitou a Jesus. Meus irmãos, vai no Google e procura como foi a morte dos apóstolos de Jesus. Só procura isso e você vai ver o que é amar a Deus acima de tudo. Eles perderam a própria vida por amar a Jesus. Não negaram a Jesus. Nega Jesus ou morre. Eles preferiram morrer. Abandona Jesus ou perde a cabeça. Eles preferiram perder a cabeça. Abandona Jesus ou escolhe ser cerrado no meio. Escolheram ser cerrado no meio. Meus irmãos, amar a Deus acima de tudo e todas as coisas mais do que você mesmo é você não amar a sua vida, é você não ter desejo e prazer maior do que a Deus, meus irmãos. É você abandonar pessoas por você amar a Ele. É você lutar com o diabo por amar a Deus. É você lutar contra o inferno por amar a Deus. É você obedecer à palavra dele a custo e mais do que qualquer coisa nessa vida. Mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que fazer bem para as pessoas. Meus irmãos, quem ama a Deus de verdade mesmo, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, todas as forças, não quer saber mais de nada nesse mundo a não ser olhar para Deus. Ele acorda olhando para Deus, ela acorda olhando para Deus, vai trabalhar pensando em Deus, está trabalhando pensando em Deus, está andando na rua pensando em Deus, está ou vai dormir pensando em Deus. Mas, irmão, ser assim é muito difícil. Tem que ter uma fé muito grande. Realmente, não é fácil. Porque o mundo tem coisas bonitas. O mundo tem desejos. O mundo tem coisas belas que tentam apagar e tirar esse amor de mim e de você. Só que quando a gente ama a Deus acima de tudo, a gente abandona tudo isso que nos afasta dele e só dá a nossa vida, só entregamos a nossa vida realmente para Jesus. Por quê? Porque Ele é a única coisa que nos importa. Ele é a única coisa que tem sentido. Ele é a única coisa que dá sentido e faz sentido na nossa vida. O nosso desejo, nosso coração, ele só tem desejo para Deus. Não quer ser melhor, não quer ser maior, não quer dinheiro, não quer estar do lado de pessoas. O nosso coração, quando amamos realmente a Deus, o nosso coração só deseja Ele. A nossa alma, que contém os sentimentos bons e ruins, a nossa alma só tem desejo para Deus. Só tem sentimento para as coisas dele, para a palavra dele, para os ensinamentos, e não tem desejo para outra coisa. A nossa mente, o nosso entendimento, como diz aqui, a nossa mente só funciona para Deus. É claro que você vai trabalhar, você vai fazer as suas coisas, mas a sua mente, ela só funciona pensando em Deus.
A todo momento, todo dia e toda hora, a sua mente, ela está focada em Deus. Como diz Salmo 1, meditando na lei do Senhor, de dia e de noite. E de todas as suas forças. Tudo que você faz, todo esforço físico é para a glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que você almeja fazer é para glorificar o nome do Senhor, de todas as suas forças. Então, meus irmãos, é assim e é dessa forma. Nós falamos superficialmente amar a Deus, eu amo a Deus. Mas quando um problema vem, a gente reclama contra Deus. Isso não é amar a Deus. A gente fala que ama a Deus, mas quando alguma coisa está faltando na nossa vida, na nossa casa, a gente quer largar a igreja, a gente quer ficar emburrado com o pastor, a gente quer ficar triste com as pessoas. E isso não é amar a Deus, meus irmãos. Amar a Deus é você perder tudo e continuar feliz. Você consegue ser assim? Amar a Deus é você estar no seu pior dia, mas você está com o seu coração e a sua alma, Senhor, está tudo se acabando, mas eu te amo, Senhor. Eu não vou te abandonar, Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu não estou bem, mas eu creio que o Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha paz e eu tenho o teu conforto em momentos de tribulações. Isso é amar a Deus, meus irmãos. Isso é ser fiel a Deus, acima de tudo e de todas as coisas, que não é fácil. Mas se a gente buscar, Deus ele dá forças e coloca pessoas do nosso lado para nos ajudarmos a obedecer a este maior mandamento. Louvado seja Deus. Então, através desse versículo 30 aqui, você pode fazer uma reflexão com a sua vida. Se você realmente ama a Deus de todo o seu coração, ou se você não ama. Irmão, eu confesso para você que eu falo para Deus que amo Ele só quando tudo vai bem. Eu confesso para você, meu irmão, que eu só amo a Deus, que eu só sou feliz e eu só sou uma pessoa grata quando tudo tá bem. Mas quando as coisas tá ruim, quando tá tudo dando errado, eu esqueço de Deus. Eu não amo a Deus no pior dia da minha vida. Mas você pode mudar esse pensamento e começar a priorizar a sua vontade, o seu desejo e as suas forças somente para Deus. Quer amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas? Dá o seu coração para Jesus. Consagra o seu coração para Jesus e fala para Ele: Senhor, eu só quero sentir coisas no meu coração que vêm da Tua palavra. Eu só quero coisas boas para a minha alma, o que tiver na Tua palavra. Eu só quero coisas boas para a minha cabeça, para a minha mente, para o meu entendimento, se tiver na Tua palavra. Eu só quero coisas boas para a minha vida através da Tua palavra e nada mais. O seu desejo tem que ser completo para a palavra, meus irmãos. O meu desejo tem que ser completo para a palavra de Deus. No comer, no beber e no dormir. Porque foi para isso que fomos chamados, para viver para Ele em todos os caminhos. Então Jesus, além de dar e falar para eles o maior mandamento, Jesus vai falar mais. Como eu falei aqui em cima, as respostas que Jesus dá são tremendas e poderosas. Ele não vai falar só uma coisa, ele vai falar duas. E ele vai falar: o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então Jesus ele está simplificando, olha, e falando: quem ama a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e ama o seu próximo como a ti mesmo, quem cumpre esses dois mandamentos está cumprindo toda a lei. Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a lei e os mandamentos, elas simplificam nesses dois mandamentos aqui. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. E outra coisa que também não é fácil é amar o nosso próximo. Por isso que Jesus falou:
que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, abandonar tudo e todas as coisas por amor a Ele. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Se você consegue amar quem te faz mal e amar a Deus acima de tudo, você está cumprindo com a palavra do Senhor. Se você consegue amar a Deus acima de tudo e ter a sua vida voltada somente para Deus e conseguir fazer o bem para o seu próximo, conseguir ajudar o seu próximo como você se ajuda a si mesmo ou a si mesmo, você está cumprindo com a palavra do Senhor. Se você está conseguindo fazer esses dois mandamentos, você está sobre a direção de Deus. Amando a Deus acima de tudo e amando o seu próximo também. Amando quem te faz mal, amando quem fala mal de você, ajudando quem não te ajuda. Porque essa é a direção de Deus. Se eu não amar o meu próximo e falar que ama a Deus, esse amor é em vão. Se eu falar que amo a Deus e não amo aquela pessoa que faz mal para mim, eu não amo a Deus. Porque para amar a Deus tem que amar a Deus e amar ao próximo. Um depende do outro. Porque nos dois se cumpre toda a lei. Então, quando o amor de Deus ele entra na nossa vida, acima de todas as coisas, automaticamente você também vai amar o seu próximo. Por quê? Porque o amor de Deus vai ser tão grande dentro de você que Deus vai falar, olha, o seu próximo é a minha criação. O seu próximo é a minha criação. Você tem que amar a minha criação. Você tem que amar o pobre. Você tem que amar aquela pessoa que não tem condição. Você tem que ajudar aquele que não pode. Esse ou essa é a minha criação. Se você não amar a minha criação, você também não me ama. Porque se você for estudar e ver, a Bíblia ela mostra e fala como pode alguém amar a um Deus invisível, a um Deus que não vê, se não ama ao seu irmão que vê. Ou seja, não tem como. Se você não ama o seu irmão que você vê, não tem como você amar um Deus que você não vê. A Bíblia ela fala sobre isso, meus irmãos. Então, amar o nosso próximo vai mostrar também se nós amamos a Deus. Você quer saber se alguém ama a Deus? Veja se essa pessoa ama o próximo. Veja se essa pessoa se dá bem com o próximo. Eu não estou falando de conviver com o próximo. Eu não estou falando de estar perto do seu próximo. Mas ajudar, aconselhar, fazer o que for preciso, como amor. Então assim você descobre quem ama a Deus ou quem não ama, vendo a atitude dele ou a atitude dela com o seu próximo. Se fala bem, se fala mal, se ajuda ou se derruba o seu próximo. Aí que a gente vai ver se ele ou ela ama a Deus ou não. Então aquele escriba, quando ouve Jesus falar tanto o maior mandamento como o segundo maior mandamento, a Bíblia fala que respondeu o escriba: muito bem, mestre, e é verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Se você for abrir lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, a Bíblia fala: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios o creem e tremem. Então, se você que me ouve essa palavra, se você crê que só há um Deus, você está fazendo muito bem, porque os demônios também creem que só há um Deus. Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Deus único, porque ele venceu a vida e a morte. Ele tem a vitória que você precisa, ele tem a cura que você precisa, ele tem um milagre, ele tem a mudança de vida. Ele tem a salvação para a sua família, ele tem a libertação para a sua família, ele tem libertação para a sua vida. Porque ele é o único Deus e não há outro além dele. O Deus zeloso,
Então, no versículo 33 e 34, para finalizar, ele vai repetir tudo que Jesus falou sobre os dois maiores mandamentos. O versículo 30 e 31 do capítulo 12. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele respondeu sabiamente, Jesus disse para ele: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais queria perguntar nada para Jesus. Meus irmãos, a resposta que esse escriba teve foi de que ele entendeu que fazer ou cumprir esses dois mandamentos é fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Irmão, eu queria saber como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com poder e autoridade. É só você obedecer os dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo. E se você entender esses dois mandamentos, o reino de Deus, o céu, estará pertinho de você. Estará dentro de você, se você entender esses dois mandamentos, meus irmãos. Meus irmãos, quem compreende esses dois mandamentos, compreende o propósito de Jesus aqui na terra. Quem compreende esses dois maiores mandamentos, entende qual é a missão do Evangelho. Porque os dois maiores mandamentos, como eu falei para os irmãos, resume o Evangelho de Jesus Cristo. Resume o Novo Testamento e o Velho Testamento, meus irmãos. Quem entende esses dois mandamentos, entendeu ou entenderá o que Deus quer da vida dele e o que é da vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, você pode aprender tudo sobre Jesus. Você pode aprender tudo sobre Deus, cumprindo com esses dois maiores mandamentos da Bíblia. Aí Jesus viu que ele tinha respondido sabiamente e entendido que o reino de Deus se resume nesses dois maiores mandamentos. Jesus falou para ele: não está longe do reino de Deus. Falando e dizendo que ele estava pertinho. Por quê? Porque ele entendeu qual era o propósito do céu, qual era o propósito do reino de Deus. A Bíblia fala: e ninguém jamais ousava perguntar-lhe nada. Meus irmãos, quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você se enche de Deus, além de você ter resposta para dar para as pessoas, tem pessoas que nem vai te perguntar mais nada. Quando te perguntarem, que te experimentarem e você der uma resposta através da palavra de Deus, vai ter pessoas que nem vai te perguntar mais nada. Vai ter pessoas que vai ficar com vergonha de falar com você. Vai ter pessoas que vai ficar com vergonha de te perguntar alguma coisa. Por quê? Porque o que sai da boca do crente, o que sai da boca do homem e da mulher de Deus, que é Jesus, a palavra de Deus, ela faz isso, meus irmãos. Ela mostra poder e autoridade. E quem duvidava não vai duvidar mais. Quem desacreditava passa a acreditar. Por quê? Porque o que sai da nossa boca tem poder. E antes deles perguntarem alguma coisa, a mim e a você, vão pensar duas vezes. Porque na vida deles, eles vão ver e entender que com Deus na nossa vida e Jesus, nós temos resposta para todas as coisas. Através da palavra de Deus, que é resposta para todo o problema que nós passarmos.